Ajuda Rio Grande está no ar para trazer as informações mais atualizadas para você, onde você estiver acompanhando a Gaúcha. Muito obrigado pela tua companhia, não só no rádio, não só no aplicativo de GZH, também em live. Na live lá em GZH, você pode nos acompanhar em imagens ao vivo. César, a gente vai falar agora sobre um tema que é importantíssimo num pós-enchente. Muita gente não se dá conta disso, mas muitas pessoas, infelizmente, terão problemas, claro, depois que a água baixar, a casa estiver limpa, o pessoal começa a recuperar móveis, começa a ir devagarinho, como todo trabalhador faz sempre, na luta diária, vai começar a recuperar os bens materiais. Mas a questão da saúde é uma questão que é difícil de recuperar. E muita gente não se dá conta dos problemas respiratórios que podem acometer o cidadão em uma enchente. Eu, por exemplo, não sabia. Acabei recebendo um texto do Conselho Regional de Fisioterapia da 5ª Região. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o fisioterapeuta e presidente dessa entidade, Eduardo Rosa também. Eduardo, muito bom dia, muito obrigado por atender aqui a Rádio Gaúcha. Bom dia Ramon, bom dia César. Bom dia. É uma honra estar com vocês aí hoje. Eduardo, primeiro, eu confessei aqui já, e acredito que a maioria dos nossos ouvintes também, eu não sabia que teríamos problemas tão grandes respiratórios relacionados a uma enchente. Queria que tu explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, até para ele saber, né, que sintomas que ele pode ter, como é que ele pode se sentir e como é que ele pode buscar ajuda. Quais são os problemas respiratórios principais que nós podemos ter nessa situação? Perfeito. Agradecer de novo, então, pelo espaço. Nós, enquanto aqui é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio Grande do Sul, a gente vem desde do acolhimento de quando as pessoas acabaram ficando desabrigadas, em especial atuamos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, desde o resgate. Nós tivemos com a Guarda Civil, bombeiros, ali desde sexta-feira à noite passada. E uma coisa que para nós já é muito clara, e não só para ti, Ramon, não é hora talvez de quem está preocupado em salvar a vida, em fazer um resgate, em acolher as pessoas, pensar no que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente está vivendo um dia de cada vez, mas nós aqui, no caso da fisioterapia, tem algumas coisas que já são evidentes e queria compartilhar aí com os ouvintes, porque é um fluxo natural. Se nós pensarmos que essas pessoas ficaram expostas muito tempo à umidade, à água, algumas há mais de uma semana dormindo, mesmo com colchões, com roupas de cama, em ambientes úmidos. Então, elas devem, provavelmente, começar a desenvolver algum problema respiratório. E esse é um fluxo natural. Não custa lembrar também que a previsão do tempo que nós temos acompanhado aqui na região sul é frio. Podemos ter temperatura próximas dos 0 graus e essas pessoas ainda não estão em casa. Então, isso temos também quando há doação de cobertores e lã, há quanto tempo possivelmente muitas dessas doações não estavam ensacadas. E aí o fluxo agora ou vai envolver a fisioterapia, vamos chamar respiratória, que foi a pauta de hoje, ou ela vai envolver basicamente medicamentos e internações. Então, ou a fisioterapia, o trabalho de especializado vai entrar já nos abrigos, ou possivelmente dentro de 2 ou 3 semanas, nós começaremos a ter superlotação no hospital por doença respiratória. Algo que é esperado entre final de julho e início de agosto, nós devemos ter aí já na segunda quinzena de maio. Eu vou compartilhar com vocês, assim, algumas características que são sintomas. Convido os pais a olhar para os seus bebês, para crianças de colo, e depois também eu vou deixar todos os canais, porque hoje o CREFITO, o nosso conselho, já está em conexão com a Secretaria Estadual de Saúde, e já temos um banco de voluntários que já passou de 600 voluntários, estamos atuando já em mais de 30 abrigos e fazendo plantões, assim, voluntariado em um hospital aqui da região metropolitana, em Canoas, e a nossa expectativa é que quem está em abrigo, por exemplo, eu vi vocês em Alvorada, se aí no abrigo tiverem crianças com esses sintomas, nós estamos deixando à disposição o nosso contato, pois nós estamos já direcionando voluntários com o cadastro pelo bairro e especialidade.
Então, eu não sei se vocês têm já de começo alguma dúvida, ou Ramon, César, ou se eu trago já algumas características, alguns sintomas que eu convido a que sejam cuidados de crianças e idosos. Eu acho importante que o senhor traga já, para já abrir uma ideia de cuidado prévio, né? Então tá, quem tiver em abrigos, o pessoal, a maioria que está organizando os abrigos, voluntários, se vocês identificarem crianças de colo ou idosos, pessoas com pouca mobilidade, que apresentem uma das coisas fáceis da gente já perceber, a dificuldade de respirar. Aquela respiração que é rápida, que a gente chama de taquipneia, que você pega a criança e sente que ela está utilizando a musculatura acessória, como de pescoço. Ela mostra que a criança está tendo que fazer um esforço respiratório, ela está com dificuldade. Isso também se percebe quando ela está com dificuldade de inspirar, com chiados também no peito, que é um sinal, pode parecer um sinal comum e bobo, mas é um sinal muito relevante. Se nos abrigos identificarem que temos crianças com chiado no peito, com secreção, catarro, quando forem lactentes ainda, bebês de colo, ou a criança não conseguir eliminar a secreção, tosse, aquele catarro que sai pelo nariz de forma contínua, ou até mesmo começar a fazer roncos no tórax, que é um indício do catarro. Tudo isso são sintomas que a mãe, o pai, os avós já podem perceber ou que nós identificamos nos idosos. Outra, sintoma comum, chiado, quando começa a dar aquele ruído que parece um assovio na respiração. Se avançar um pouco nisso, pode progredir para o que a gente chama da cianose, que é quando você olha, por exemplo, para a criança e ela, de tanto que ela tosse ou por causa do catarro, você já começa a ver a criança com uma coloração arroxeada, às vezes até azulada, em extremidades de dedos, de pés, de mão, de boca. Quando começa a mudar o tom da pele, quer dizer que o sangue que percorre o nosso corpo ele já não está mais oxigenado. E aquele azul mostra isso. Nós temos agora mais sangues que deveriam correr nas veias, que é o que retoma para oxigenar no pulmão. Ele já não tem mais o sangue arterial, que é o que foi oxigenado e é devolvido para essa criança. Isso pode causar fadiga respiratória, que é o esforço, e dificuldade de respirar. Então, somado a isso, pode ter tosse, pode ter uma produção excessiva de muco, presença de um muco espesso. O muco espesso é quando a criança começa a tossir e deixou de ser coriza, não está mais correndo só aquele líquido como uma secreção. Ele vem aquele ranho mesmo, mais grosso. Tudo isso indica que nós precisamos... o precisar é relativo, né? Porque nós precisamos de tantas coisas numa situação de calamidade. Mas eu quero dizer agora aqui, como presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que aqui nós, quando vermos que a criança necessita, nós como cidadãos e profissionais de primeiro contato, dispomos alternativas para evitar que esse cenário desdobre para, primeiro, muita medicação, que ela seja mantida mais 1, 2, 3 semanas. Vocês são estão mais aprofundados do que eu, talvez, já numa previsão de tempo dos abrigos, que eu não consigo ainda ter clareza. Mas eu não imagino que os abrigos serão totalmente desmontados em menos de 2 ou 3 meses. E esse será um pico do inverno. Se eu digo aqui, por isso nós pedimos, enquanto Crefito, essa pauta, e agradeço de novo vocês, porque é uma pauta de relevância para a nossa população, temos como enviar voluntários. Hoje, junto com a Associação de Fisioterapia Respiratória, que chama a Sobrafir, ela é nacional, não é só gaúcha, nós já estamos recebendo materiais, cânulas nasais, material para aspirar, nebulização. Então, tudo isso está vindo de todo o Brasil. Nós já temos centros de distribuição. Em Porto Alegre dividimos pelas zonas, já temos em Canoas, São Leopoldo, e há uma expectativa de ter em Guaíba já na próxima semana. E os voluntários da fisioterapia, neste caso, já estão apostos e querendo ajudar.
como a população ainda por vezes não reconhece, não conhece essa possibilidade e talvez não imagine que ela estivesse disponível em um abrigo, inclusive com materiais que vão ser disponibilizados, alguns descartáveis, todos gratuitos, mas nós, assim como foi no Covid, nos organizamos na fisioterapia como profissão, porque a última coisa que a gente quer ver é um hospital cheio com a demanda natural do inverno, somada a essa entrada de doenças respiratórias que podem ser prevenidas ou tratadas precocemente. Por isso, o caminho hoje é todo o abrigo que identificou que tem crianças, idosos, pessoas acamadas, que também, eu não sei se vocês perceberam, mas tem outra questão, os acamados. Teve pessoas, em especial idosos, que não saíram daquelas casas. As pessoas esperaram e ninguém imaginava que a água ia subir tanto. E quando ela subiu, ficaram muletas, ficaram andadores, ficaram bengalas, ficaram cadeiras de roda, ficaram camas hospitalares. E essas pessoas estão mais tempo deitadas, em inatividade. E isso faz com que os nossos critérios, os nossos indicadores, levem a crer que elas serão as primeiras a ter alguma doença respiratória. Se um idoso, então, uma pessoa acamada, uma criança tivesse sintomas, hoje nós já estamos com a Secretaria Estadual de Saúde, os coordenadores podem acionar e já está o serviço de fisioterapia disponível lá. Deixamos um telefone de contato, pela nossa comunicação do CREFITO. Hoje, para vocês terem ideia, eu, embora fisioterapeuta, acredito que o centro de uma operação, ela está na comunicação. Então, estamos com as nossas 2 jornalistas, o nosso RP, apostos em plantões para receber essa demanda, olhar na nossa listagem que está sendo feita pelo CREFITO de voluntários e divulgado diariamente. Já temos grupos aqui de WhatsApp que estão recebendo as demandas, contatamos as pessoas, telefonamos e enviamos para os abrigos. Ficamos com o telefone do responsável do abrigo e podemos monitorar se nós estamos conseguindo ter a frequência, o material necessário. Nós criamos uma operação, eu acho que não é exagerado, né? Vocês me digam se eu estou exagerando, mas montamos já uma operação de guerra, porque o Covid foi uma situação, vamos chamar de crônica. Foram 2, 3 anos e as pessoas foram vendo isso em etapas. Mas dessa vez foi diferente, né? Em uma semana você tem que montar tudo. E dessa vez, já com a experiência que tínhamos do Covid, estamos prontos para ajudar a nossa população, em especial quem está desabrigado, para que acione o CREFITO e nós enviaremos profissionais voluntários que estão se cadastrando no nosso sistema. Eduardo Rosa, presidente do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia. Obrigado, viu, Eduardo, pelo serviço e um bom trabalho. Parabéns pela voluntariedade. Não, é o nosso dever, né? Eu acho que enquanto cidadão é o nosso dever. Então, reforçando para quem está começando agora a assistir o programa, chegou agora, o CREFITO pode ser acionado, quem quiser nos contatar. Temos os profissionais, estamos indo nos abrigos e disponíveis para prevenir. Tem outras questões também, tá? Mas aí é outra pauta. Nós temos, como eu falei, a fisioterapia e terapia ocupacional. Os abrigos que são maiores, eles já estão separando o perfil, alguns separados para mulheres, crianças, idosos. Sim. Nós já temos também as terapeutas ocupacionais, hoje trabalhando nas alas ou nos abrigos que tem crianças, por exemplo, com autismo, que é outra pauta que agora a gente já pode trazer, inclusive, para a rádio. Pense numa criança que tem uma necessidade de um acolhimento um pouco diferenciado, de alguns cuidados, e o abrigo, por vezes, de forma generalista, ele não consegue acolher a demanda dessa criança. Quando houver, e se vocês souberem que tem crianças, um exemplo dei agora com autismo, qualquer outro tipo de neurodivergência, questões de desenvolvimento, de saúde mental, nós podemos chamar também a equipe das terapeutas ocupacionais, que temos a lista de voluntários. Nós temos essa opção na fisioterapia, na traumato, na reumatologia, atendimento com idosos, nós mapeamos por especialidade. Hoje mantendo aqui na
respiratória que foi o convite, mas contem conosco. Tá bem, muito obrigado, Eduardo Rosa, fisioterapeuta, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia. Muito obrigado pelas informações e principalmente por estar aí também contribuindo aí, dando essa força de uma categoria tão importante e que tanto a sociedade precisa. Muito obrigado, hein? Obrigado. Boa noite para vocês, Ramon, César. Um bom trabalho. Muito obrigado. Eduardo Rosa, fisioterapeuta. Isso mesmo.